pessoal, entre os anos 1961 e 1965, milhares de pessoas foram testemunhas dos acontecimentos extraordinários de São Sebastião de Garabandal, numa aldeia dos picos da Europa, na região da Cantábria, na Espanha. 4 videntes, meninas entre 10 e 12 anos de idade, foram examinadas por mais de 40 médicos em diferentes períodos. Uns disseram que era epilepsia, histeria, sugestão coletiva. Outros, porém, disseram que eram fatos inexplicáveis do ponto de vista científico. Vem comigo! São Sebastião de Garabandal era um desses vilarejos na montanha, com ruas estreitas de barro, casinhas modestíssimas, pessoas muito simples, dedicadas à lavoura, à criação de gado, únicas fontes de riqueza. Era tudo cheio de cascalho, de um riacho que corria perto da igreja. Não havia iluminação elétrica e quase nenhuma infraestrutura pública. A população era cerca de 300 habitantes. A aldeia não tinha médico próprio, nem sacerdote, nem prefeitura, nenhum arquivo documental. A população dependia, para questões civis, da prefeitura de outra cidade a 8 quilômetros dali. O acesso à aldeia era muito restrito, a pé ou a cavalo, ou com um veículo especialmente equipado para a montanha, difícil de encontrar por aqueles anos na região. O sacerdote, Padre Valentim, subia a cavalo até a aldeia aos domingos à tarde e celebrava uma missa e ouvia algumas confissões. Já fazia muito tempo que ele conhecia bem as meninas e as suas famílias. As havia batizado, dado algumas aulas de catecismo e a primeira comunhão. O médico que atendia a aldeia em caso de necessidade era o Dr. José Luiz Guillon. Morava na cidade vizinha, Cozio, e ia a pé, porque dificilmente podia chegar um carro no único caminho até lá, que era muito íngreme. Sem automóveis, era preciso 1 hora de caminhada para chegar até Cozio, de onde traziam no lombo dos burros todo o abastecimento. O povo vivia num verdadeiro isolamento. Naquela época, muitas casas não tinham nem água corrente. Os costumes de seus habitantes eram primordialmente religiosos. A instrução religiosa era dada na própria escola e completada na família. O baixo nível de escolaridade da aldeia foi apontado pelos estudos realizados sobre as videntes ao começar os fenômenos. A idade psicológica que apresentavam durante o primeiro mês das aparições era de 8 a 9 anos, tomando como referência meninas de colégios urbanos. Garabandal, o lugar afastado de tudo, até meados de 1961, foi visitado por 4 meses por mais de 100 mil pessoas. E a causa de tudo foram os inexplicáveis fenômenos que começaram em 18 de junho de 1961. Os eventos se deram entre 18 de junho de 1961 e 13 de novembro de 1965. Depois dos 15 primeiros dias, eles se proliferaram até tornar-se cotidianos. A partir de julho, as visões se multiplicaram de tal maneira que era difícil estabelecer uma ordem cronológica. As videntes caíam em êxtase várias vezes ao dia. A duração oscilava entre 10 minutos e 5 horas, e uma vez durante 7 horas. Calcula-se que Nossa Senhora apareceu mais de 2.000 vezes. Os fenômenos ocorreram por tanto tempo e com tal frequência que é impossível enumerar e relatar todos.
A primeira vez, 18 de junho de 1961. Conchita tinha 12 anos e era a última dos 4 filhos de Aniceta Gonzalez, uma viúva. Mari Cruz tinha 10 anos e daí a 3 dias completava 11. Seus pais, os que mais se opuseram às aparições de todas as meninas. Jacinta tinha também 12 anos. Maria Dolores Gonzalez, chamada de Loli ou Mariloli, também 12 anos de idade. Conchita escreve: Mari Cruz e eu pensamos em ir colher maçãs e fomos sem dizer nada a ninguém. Afastamos dos adultos e das meninas que brincavam na praça e nos dirigimos a uma horta situada nos arredores da cidade. Era a horta do professor. Porém, não estávamos sozinhas. Haviam-nos seguido outras 2 meninas, Mariloli e Jacinta. Quando já estávamos em cima da macieira, ouvimos as 2 meninas que chegavam atrás de nós. Tentamos nos esconder, mas já era tarde demais. Nos juntamos às 4 para colher maçãs. Disse a elas: quando tivermos enchidos os bolsos, vamos sair correndo para comê-las mais tranquilamente na calerra. A calerra era um caminho pedregoso que sobe desde a aldeia até um pequeno pinhal. As meninas estavam lá comendo as maçãs quando algo desconcertante aconteceu. Escutaram um forte ruído como de um trovão. O dia estava ensolarado. Conchita escreve: colhemos maçãs que não eram nossas. O demônio ficará contente e o pobre anjo da guarda ficará triste. Pegaram uma pedra e jogaram num barranco com todas as forças, como se lá tivesse o diabo rindo delas. O misterioso trovão havia despertado nelas o remorso do pecado, mas o trovão anunciava algo maior. Depois que elas se cansaram de jogar pedras com os mesmos pedregulhos, começaram a brincar de gude. Devia ser aproximadamente 8h30 da noite, quando de repente lhes apareceu um anjo, diante do qual ficaram petrificadas de joelhos. E assim permaneceram imersas na visão pelo espaço de alguns minutos. Podemos aqui ressaltar que 8h30 da noite, no verão europeu, ainda tem claridade. Conchita escreve: era uma figura muito bela, com muitos resplendores, que em nada me feriram os olhos. Ele estava tão acima de tudo o que se pode contemplar aqui embaixo. Fiquei fora de mim e do mundo pela admiração e pela surpresa. As outras 3, ao me ver tão transportada, pensaram que eu estava passando mal e começaram a gritar meu nome, e com minhas mãos juntas eu apontava para a aparição, até que elas olharam na direção que eu apontava, e de repente todas caíram em êxtase e exclamaram a uma só voz: o anjo! A aparição foi muito breve. O misterioso personagem não disse nada às meninas e em seguida desapareceu. Conchita escreve: ao voltar ao normal e muito assustadas, corremos para a igreja, passando no caminho pela sessão do baile que havia na cidade. Então uma menina que se chamava Pili nos disse: como estão brancas e assustadas? De onde vocês estão vindo? Nós, muito envergonhadas de confessar a verdade, lhe dissemos: de colher maçãs. E ela disse: por isso estão assim?
Nós respondemos juntas: é que vimos o anjo. Elas estavam muito envergonhadas. Conchita relatou que a visão havia despertado nelas um remorso intenso e o arrependimento pela falta cometida, de terem apanhado as maçãs sem o consentimento do dono, e seguiram o caminho delas em direção à igreja. Essa menina, Pili, ficou contando para as outras. Quando chegaram na porta da igreja, foram para de trás dela para chorar, para desafogar a indizível emoção. Refugiaram-se atrás dos muros da igreja. Não podiam explicar o que acabava de acontecer, mas sentiam que era algo muito grande e até pressentiam que podia ser o começo de coisas ainda maiores. Onde buscar abrigo e proteção, se não no lugar que guarda especialmente a presença de Deus? Haviam começado, portanto, as aparições de Garabandal. Até o próximo capítulo.